Bem, pessoal, dando continuidade aí à resolução 564 de 2017, onde na aula passada nós vimos o capítulo 1 e hoje nós iremos ver o capítulo 2 e o capítulo 3 e posteriormente iremos ver o capítulo 4, tá? Porque senão fica muita informação para vocês de uma só vez. Mas lembrando que lá no Canvas está a resolução na íntegra para vocês, porque aqui nós estamos trabalhando alguns artigos, não todos, tá? Em caso de dúvida com relação aos artigos que não foram trabalhados, vocês podem entrar em contato. Então, nós vamos entrar aí no capítulo 2, que são os deveres. No capítulo 1, nós trabalhamos os direitos do profissional de enfermagem, e aqui no capítulo 2, nós iremos trabalhar os deveres do profissional de enfermagem. No seu artigo 24, é dever do profissional de enfermagem exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Então, veja que nós devemos exercer a nossa profissão dentro dos princípios da política da humanização, dentro dos fundamentos dos direitos humanos, dentro das nossas competências éticas e legais, tá? Então, nós não podemos, né, de maneira nenhuma, estar fazendo distinção entre os nossos pacientes. Isso a gente viu lá nos preâmbulos, na aula passada, tá? Nós não podemos estar fazendo nenhuma distinção para com os nossos pacientes, nem assistindo uns mais do que outros, né? Nem cuidando uns mais do que outros, tá? A gente deve, né, ser igual, logicamente, que aqueles pacientes mais graves, nós temos que dispor um maior cuidado, né? Mas sempre, quando eu falo nos cuidados serem iguais, é logicamente diante da patologia e da gravidade dessa patologia, ok? Mas nós não devemos estar escolhendo pacientes aí, selecionando pacientes para melhor atender ou não. Artigo 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e demais normativas do sistema COFEN-CORENS. Então, nós devemos cumprir, conhecer todo o nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, todo o nosso CEP, tá? Aí, lembrando para vocês, aquelas duas infrações que nós falamos na aula passada, que é a infração ética, que é a infração disciplinar, tá? Recapitulando, quando eu faço atividades que vão ferir o meu código de ética, que são contra o código de ética, nós estamos realizando uma infração ética. Por quê? Porque é nosso dever cumprir e fazer cumprir o código de ética. Quando a gente vai contra o que o código de ética nos orienta, faz algo, né, diferente do que o código de ética nos orienta, nós estamos cometendo uma infração ética. Quando eu não tenho conhecimento do meu código de ética, eu estou cometendo uma infração disciplinar, tá? É porque eu não conheço a disciplina, não conheço o código de ética, não conheço o que o código de ética orienta, tá? E eu estou indo contra o artigo 26, que é o meu dever conhecer o código de ética, tá certo? E mais uma vez eu falo para vocês, sou obrigada a ter todos os artigos em mente? Não, mas eu tenho que ler bastante, várias vezes, o código de ética, e daí eu vou familiarizando, e daí minha mente, quando acontecer alguma coisa, quando eu ficar em dúvida, sabe, vai me dizer que o meu código de ética diz algo sobre isso, então eu vou lá e busco isso no meu código de ética, tá? E, pessoal, é um livrinho que nós temos que ter sempre conosco quando a gente vai realizar nossas atividades profissionais,
tá? Para que a gente sempre recorra a ele em caso de dúvida. Para nós não estarmos aí cometendo infrações éticas, nem infrações disciplinares. Artigo 30. Também é dever, né? Cumprir no prazo estabelecido determinações, notificações, citações, convocações e intimações do Corém-Cofem, tá? Então, tudo, né, é relacionado a uma chamada para que a gente, né, vá até o Corém, né, ou realize determinada atividade com prazo estabelecido, nós temos que realmente realizar, isso é dever nosso. Então, se nós somos convocados a ir até o Corém, tá? Seja por uma notificação, por uma intimação, por uma convocação, nós vamos ter que ir lá no prazo em que ele estabelece, tá? No dia informado, nós temos que estar lá, no dia e no horário informado, tá? Isso é o nosso dever para com o nosso conselho. Quando, por exemplo, o Corém, ele vem visitar a instituição que a gente trabalha, e daí ele, né, notifica algo, né, e daí ele nos dá um prazo para corrigir isso que está faltando. Então, dentro desse prazo, eu tenho que corrigir essa falta como profissional. Quando eu trabalhava no CAPS, aí lá no CAPS, quando vocês pagarem saúde mental, vocês vão saber, nós profissionais de enfermagem, temos que fazer, aliás, todos os profissionais de lá têm que fazer o projeto terapêutico do paciente, de todos os pacientes. O que é o projeto terapêutico? É o plano de enfermagem. Quando vocês estiverem pagando saúde mental, vocês vão aprender a fazer. E daí, nós tínhamos mais de 2.000 pacientes, tá? E a equipe que trabalhava em horários, muitas vezes a equipe toda, né, não trabalhava no mesmo horário, sempre era um profissional ou outro, ficava difícil de parar para fazer o projeto terapêutico, tá? E daí nunca foi feito o projeto terapêutico devido, né, à carga horária que não conhecia de todos os profissionais. Mas o Corém, quando vinha visitar, né, a instituição, vinha visitar o CAPS, ele cobrava isso da enfermagem. Ele cobrava o projeto terapêutico da enfermagem. Cobrava a quem? A mim, que era enfermeira, né, do CAPS no tempo. E daí, né, ele me deu, quando eles faziam um relatório, né, da visita, eles colocavam lá que a enfermagem não tinha realizado, não tinha feito o projeto terapêutico dos pacientes. Aí daí eles me deram um prazo para fazer de até 6 meses, que seria a próxima visita, certo? Então, nesse período, né, eu fiz o projeto terapêutico dos pacientes intensivos e semi-intensivos, que eram quase 500, tá? E fiz, ok? Quando ela veio, esse prazo, né, eu tinha cumprido o que eles tinham me determinado, tá certo? Então, é o meu dever cumprir nos prazos estabelecidos o que o nosso Corém nos orienta, tá? Seja para que a gente se encaminhe para lá, né, para a sede do Corém, né, seja dentro do meu estabelecimento, né, da instituição que eu trabalho, sempre com relação às atividades da enfermagem. Artigo 31. Colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo acesso a documentos e à área física institucional. Tá? Então, é o meu dever colaborar com a fiscalização. Aí é onde, pessoal, eu chamo vocês a uma reflexão. Veja, eu não estou defendendo o Corém, tá? Eu comungo, né, com alguns colegas quando falam, né, as deficiências do Corém.
Porém, algumas coisas a gente deve refletir diante do nosso conselho. Como, por exemplo, é o meu dever, de acordo com o artigo 31, colaborar com o processo de fiscalização, né? Sendo fiel às informações. Então, muitas vezes, né, dentro da instituição em que a gente trabalha, a gente vê algo que está errado. A gente vê que um colega trabalha errado, a gente vê que alguma coisa está acontecendo, né? E daí, muitas vezes, a gente não denuncia. Muitas vezes a gente não informa ao conselho, tá? E daí a gente fica só culpando o conselho de que ele não fiscaliza, de que ele não funciona, de que ele não faz nada, mas veja, ele vai fazer uma visita, né? Na visita, ele interroga os profissionais de enfermagem, ele visita a instituição, tá? Mas quem está lá todos os dias somos nós profissionais. Quem presencia determinadas coisas somos nós profissionais. E muitas vezes nós profissionais não denunciamos, não informamos ao Corém que isso está acontecendo, tá? E daí a gente critica tanto, mas também a gente tem que pensar, a gente faz alguma coisa para diminuir, né, todo esse processo, né? Então, isso aí é para vocês, né, como que vão entrar aí na profissão, também refletirem, tá? Eu não posso também só criticar, se eu também não faço totalmente a minha parte, que é informar, que é fiscalizar, que é informar o que está acontecendo de errado, tá? Artigo 32, manter inscrição no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorrer o exercício profissional. Isso aí nós já falamos, né, pessoal? Nós temos que nos inscrevermos no conselho, no Corém, do estado em que nós vamos trabalhar, antes de exercermos a nossa profissão, tá? Então, se eu já tenho, quando vocês terminarem, né, se vocês já têm um emprego em vista, então, assim que vocês receberem o certificado, né, ou o diploma, ou a declaração de conclusão de curso, vocês têm que ir até o Corém do estado em que vocês irão trabalhar e já fazer a sua inscrição, tá? É dever nosso. Eu não posso exercer a minha profissão de enfermagem, de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, se não for inscrito no Corém do estado em que nós vamos trabalhar, tá? Só recapitulando a questão da inscrição, que nós já falamos sobre. Nós temos a inscrição provisória, que ela pode ser feita com a declaração de conclusão de curso, né? Às vezes, a instituição em que a gente termina o curso, eles não nos dão logo o diploma, né? Porque o diploma ele tem que ir para o Ministério da Educação, para que seja assinado, validado, né? Aquelas partes burocráticas. Então, às vezes, demanda um pouco de tempo. Mas a gente recebe a declaração de conclusão de curso. Com essa declaração de conclusão de curso, nós podemos dar entrada na inscrição provisória. Essa inscrição provisória, ela é válida por até 1 ano, tá? Nós recebemos um número de inscrição, esse número também é provisório, ele irá mudar, tá? Digamos que durante 1 ano, né, isso é uma coisa rara, né, mas digamos, pode acontecer, digamos que durante 1 ano eu não recebo o meu diploma, tá? Então, eu tenho que ir lá no Corém renovar a minha inscrição provisória, porque a inscrição provisória, ela só é válida por 1 ano, tá? E caso eu não venha a receber o diploma neste 1 ano, que dificilmente acontece, mas, né, a gente também trabalha com as exceções, né, caso isso aconteça, eu tenho que ir lá renovar minha inscrição provisória, e daí eu vou receber um outro número, tá? Para poder trabalhar mais 1 ano, ok? Nós temos a inscrição definitiva, que é a inscrição que nós podemos fazer quando nós temos o nosso diploma, quando nós temos o nosso certificado, tá? E daí a gente vai até o Corém com a cópia do nosso diploma, e daí fazemos a inscrição definitiva, e daí nós recebemos o número de inscrição.
esse número de inscrição, ele será o mesmo por toda a minha vida profissional, porque nós temos uma declaração, ou uma inscrição agora definitiva. Como o próprio nome diz, definitiva é para sempre, né? Até eu parar de trabalhar, certo? E esse número também vai ser para sempre, não precisa eu estar ano a ano renovando, não, certo? Fez é para sempre. Tá? E daí nós temos também um tipo de inscrição, vai já, Micaele, um tipo de inscrição que ela é a inscrição secundária. Essa inscrição secundária, ela é para o profissional que trabalha em 2 estados. Aí ele tem que estar inscrito nos 2 estados. Só que, por exemplo, eu trabalho no Ceará, então eu tenho a minha inscrição no Corém Ceará. Se eu vou trabalhar na Paraíba também, aí eu faço uma inscrição secundária na Paraíba. Levo todas as minhas documentações e faço minha inscrição secundária na Paraíba. E daí eu vou estar ligada aos dois Coréns. Só que no Ceará eu tenho a minha inscrição definitiva e na Paraíba eu tenho a minha inscrição secundária, né? Porque é a segunda inscrição. O número de inscrição ele vai ser o mesmo, porque a inscrição definitiva nós temos o mesmo número para sempre. Então vai ser o mesmo número da inscrição definitiva e da inscrição secundária, tá? Se for 10-10 no Ceará, também será 10-10 na Paraíba, ok? Com relação ao carimbo, eu não preciso, não é obrigatório colocar a sigla do estado no carimbo, tá? Eu coloco o meu nome, coloco a minha inscrição definitiva, o número de inscrição definitivo e coloco enfermeira, tá? Não preciso colocar no número, por exemplo, 1010 CE. Não, porque quando eu não coloco essa sigla do estado, eu posso usar esse carimbo para os 2 estados. Por quê? Porque não tem sigla. E a sigla do estado, ela não é obrigatória no carimbo. O que é obrigatório no carimbo? Nome do profissional completo, número de inscrição, CPF e a profissão, tá? Enfermeiro. Ok? Então, eu posso usar o carimbo nos 2 estados, porque não tem sigla. E sempre é o mesmo número. Pode falar, Micaele. Professora, porque assim, se por exemplo o diploma ele levar mais de um ano, vai chegar 1 ano e meio, 1 ano e poucos meses, por exemplo, aí eu tenho que renovar a inscrição provisória? Sim, tá? Se, por exemplo, né, 1 ano e meio, certo? Então, você terminou no início de 2020 e fez sua inscrição provisória no início de 2020. Durante todo o período de 2020, você trabalhou com a inscrição provisória porque seu diploma não chegou. E isso, né, é uma coisa rara, porque o diploma ele tem que chegar, geralmente ele dura 2, 3 meses. Aí o que é que acontece? Nós estamos em 2021, então no início de 2021 você tem que ir ao Corém renovar a sua inscrição provisória, tá? Digamos que você fez sua inscrição em janeiro de 2020. Janeiro de 2021 você tinha que ter ido no Corém renovar a sua inscrição provisória, tá? Por quê? Porque a que era de 2020 já perdeu a validade. Então, se você estiver trabalhando sem ter renovado a inscrição provisória, é exercício ilegal da profissão. Por quê? Porque você está trabalhando sem inscrição, porque sua inscrição já perdeu a validade. Isso a provisória, tá certo? Então, você tem que ir lá no Corém, em janeiro, agora de 2021, renovou a inscrição provisória. Então, ela será válida até janeiro de 2022. Mas, digamos que agora, né, em maio, você recebeu o seu diploma. Então, você vai lá no Corém e dá a entrada na sua inscrição definitiva, porque agora você já vai receber o número, né, da inscrição que vai ser válido por toda a sua vida profissional, tá? Não precisa mais estar de ano em ano lá mudando, não. Certo? Certo, Micaele? Então, é o meu dever
Pronto, é o meu dever manter inscrição no Conselho de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorreu o exercício profissional, tá? Veja também, se eu, Micaele, né, tá inscrita aqui no Corém Ceará, mas ela vai embora do Ceará porque ela arrumou um emprego concursado lá na Paraíba, tá? Então, ela tem, já que ela não vai mais trabalhar no Ceará, ela não precisa ter uma inscrição secundária, não. Ela pede transferência para o Corém Paraíba, tá? E agora, a jurisdição dela, a área de jurisdição vai ser o Corém Paraíba. Veja, eu não posso ter um Corém de um estado se eu estou trabalhando em outro, certo? Eu posso ter uma inscrição secundária se eu trabalho em 2 estados. Deu para entender? Então, vamos lá. Artigo 33. Manter os dados cadastrais é o meu dever, tá? Manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem e de sua jurisdição. Então, pessoal, que dados cadastrais são esses? São nossas informações profissionais. Então, o Corém, ele vem fiscalizar o exercício do profissional, né, como também as instituições de saúde. Então, digamos, né, quando eu trabalhava no CAPS, que o fiscal do Corém vinha, né, ele colocava lá nos registros que eu era enfermeira do CAPS. Então, lá nos meus dados cadastrais, lá no Corém, tá lá, Clélia, enfermeira do CAPS. Tá? Caso o fiscal só venha agora no próximo ano, tá? Mas hoje eu saí do CAPS, então eu não sou mais a enfermeira de lá, tá? É o meu dever informar, pode ser por correio eletrônico, né, por e-mail, tá? Informar o Corém que eu não mais sou a enfermeira do CAPS, tá? É o meu dever fazer isso. Todos os profissionais fazem, nem sempre fazem, tá? Apesar de ser um dever nosso, mas nem sempre os profissionais fazem. Por que eles não fazem? Porque isso não entra como infração, não entra como uma punição, tá? Quando é que vai ser visto isso pelo fiscal? Quando o próximo ano ele vier, tá? E não for mais eu a enfermeira, for Micaele, tá? Aí lá, né, nos dados de Micaele, já vai colocar lá, Micaele, enfermeira do CAPS da cidade X, tá? Então já se tirou meu nome, ok? Então, apesar de ser um dever nosso manter, tá, os dados cadastrais atualizados, muitas vezes nós não fazemos isso, tá? Mas é um dever nosso. Artigo 34. Manter regularizadas as obrigações financeiras junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Então, o que é isso? Eu já tinha até falado para vocês que anualmente nós temos a obrigatoriedade de pagar um valor financeiro ao Corém, tá? Lembrando que a renda do Corém entra também essas anuidades, né, que os profissionais pagam, essas taxas que os profissionais pagam ano a ano, tá? Lembram que toda a renda do Corém é essa anuidade, as multas, né, as doações, os eventos que fazem, onde 75% fica no Corém e 25% vai para o COFEM, né, quando a gente viu lá a resolução, ou a lei 5.905, tá, que falava sobre a obrigatoriedade do Corém-COFEM, tá? Então, veja, voltando aqui, né, as nossas obrigações. Então, no mês de janeiro, todo profissional de enfermagem, seja ele enfermeiro, técnico ou auxiliar de enfermagem, eles recebem, né, uma cartinha de amor, né, um boleto bancário, né, de presente de ano novo, tá, com o valor da anuidade. Aí essa anuidade, ela deve ser, lá no boleto, né, diz que ela deve ser paga até o mês de março, tá, até o último dia de março.
Aí vem os descontos, né? Quem paga em janeiro tem uns descontos, alguma porcentagem de desconto, em fevereiro algum desconto, em março algum desconto. Quem paga depois de março não tem desconto, paga integral, tá? Aí veja bem, esse boleto, né, ele me dá direito a trabalhar, né, dentro do exercício profissional por todo o ano em exercício, tá? Então, é minha obrigação de pagar, durante todo o ano eu posso pagar, tá? Só que, se eu entro, né, 2022, sem ter pago a anuidade de 2021, tá? Eu já sou considerada irregular diante das minhas obrigações financeiras. Isso aí impede que eu trabalhe? Não impede, tá? Só que o Corém, ele pode ir lá na instituição que eu trabalho e suspender as minhas atividades, me dar uma penalidade de suspensão. Por quê? Porque eu não estou quite com as minhas obrigações financeiras. O Corém, geralmente ele faz isso? Não faz. Não faz com que? Quando existe poucas anuidades, né? Com uma, com duas, com três. Mas, por exemplo, tem profissional que deve o financeiro há vários anos, tá? Que passa 10 anos e ele não pagou, ele está inadimplente com o seu conselho, ele está inadimplente com o Corém. Aí, nesses casos, o Corém pode, né, dar a suspensão aí, aplicar a penalidade de suspensão e suspender o profissional até que ele pague as suas anuidades, que estão em aberto. Tá certo? Então, veja, a anuidade agora de 2021, que, se eu não me engano, foi R$ 319 para o enfermeiro, tá? E eu em centavos, não me lembro, certo? Eu posso pagá-la durante todo o ano de exercício 2021. Eu não vou estar inadimplente, tá? Porém, chegou janeiro de 2022, se eu não paguei esta de 2021, aí eu vou estar inadimplente com o meu Corém, tá certo? Por quê? Porque eu não paguei a anuidade do ano de exercício 2021, ok? Se for muitas, né, inadimplências, o Corém pode suspender as atividades, né, com a penalidade de suspensão. E daí eu tenho que pagar de uma vez só, dividido, não sei. Negocie lá no Corém, tá? Mas veja que é um dever nosso pagar, tá? Manter atualizado as obrigações financeiras. Ok? Capítulo 30, artigo 35. Apor nome completo e o nome social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição do Conselho Regional, assinatura ou rúbrica nos documentos quando no exercício profissional. Então, veja bem, é a minha obrigação, tá? Ter um carimbo. No carimbo, o nome completo, que pode ser o nome social, né? Na lei, ou na resolução 564, ele dá esse direito do nome social. Antes, na resolução 311, não tinha esse direito do nome social, tá? Legível, certo? E lá no carimbo, né, tem aqueles dados que eu falei para vocês, o número de inscrição, tá? A profissão e o CPF, certo? E daí eu carimbo e assino, certo? Em todos os registros que eu fizer, eu tenho que carimbar e assinar, ok? Caso eu esqueça o carimbo, que aí entra no inciso primeiro, é facultado o uso do carimbo com nome completo, número e categoria de inscrição, devendo constar assinatura ou rúbrica do profissional, né? Caso eu esqueça o carimbo, aí eu não vou fazer registro? Vou sim, tá? Porque lembre-se que tudo que eu faço um paciente eu tenho que registrar. E daí eu não carimbo, mas eu assino
ou então rubrico. Tá? Lembrem-se que nesses registros, quando a gente carimba e assina, ou então só assina, nós não podemos estar deixando espaços, tá? Para que alguém, né, com o uso da má-fé, não venha colocar nesses espaços algo que a gente não fez. Tá? Então, a gente coloca data, coloca a hora, faz os nossos registros, ponto final, em cima do ponto final a gente já assina e carimba. A gente já carimba e assina, ou só assina quando não tem carimbo ou quando esqueceu o carimbo. Tá? No inciso 2º, quando se tratar de prontuário eletrônico, a assinatura deve ser certificada conforme a legislação vigente. Então, na questão, né, do prontuário eletrônico, né, onde muitas vezes serviço público, nós ainda não usamos o prontuário eletrônico, né, mas em algumas instituições particulares fazem uso do prontuário eletrônico, então tem que ter a assinatura certificada, tá? Então, eles confeccionam, de acordo com a legislação, né, uma certificação da assinatura e, quando imprime o prontuário, sempre está lá a assinatura do profissional, certo? Então, veja, pessoal, que essa questão desses registros, tá, eles são importantes porque é nosso respaldo legal. Então, tudo que a gente faz com o nosso paciente, todo procedimento, toda orientação, nós assinamos e carimbamos. Caso não esteja o carimbo, não tenha o carimbo, assinamos, tá? E se for no prontuário eletrônico, tem que ter a certificação dessa assinatura.